O decorrer do tempo tem nos trazido grandes homens. Entretanto, também no meio desses grandes homens tem surgido aqueles que distorceram a verdade. E por isso nós temos hoje, no meio do cristianismo, um mesclar de palavra de Deus e heresias, setas. E o pior, temos também aqueles que pregam a verdade, mas parte dessa verdade está distorcida. E eu percebo o quanto problema que isso tem trazido para a mente de muitas pessoas. Quero ser categórico. Gostaria muito que Deus tivesse me dado o dom apologético. Amo apologia, mas conheço as minhas limitações no que diz respeito ao campo teológico e ao campo bíblico. Mas entendo que Deus me chamou para ensinar e para pregar a palavra, e dentro da minha limitação procuro fazer o meu melhor. Mas hoje eu quero, queridos, dizer o primeiro ponto sobre o amor de Deus. Entenda, Deus ama a todos os seres humanos. Deus não tem acepção de pessoas. Aleluia. Há uma doutrina chamada predestinação, que ela é bíblica, mas entretanto a distorção dessa doutrina tem nos levado a séculos de decepção. Porque quando nós falamos de predestinação, quando ela sai do âmbito da doutrina bíblica, ela se torna um gravíssimo problema. Escuta uma coisa: Deus não ama os eleitos. Escuta, Deus ama todas as pessoas. Há um erro doutrinário horrível, horrendo, horripilante em pensar que Deus elegeu algumas pessoas para serem salvas e elegeu algumas pessoas para serem perdidas. Eu te digo em nome de Jesus, isso é mentira de Satanás. Deus ama a todos os homens. Deus ama todas as pessoas. Você é alvo do amor de Deus. Deus ama você. Deus preparou um céu de glória para você. O inferno não foi feito nem para você, nem para a sua geração. Não foi formado para o homem. Deus ama a tua vida. Deus ama a tua vida. Grandes teólogos têm falado sobre isso. Não me importo com a crítica. Eu prefiro pregar aquilo que Deus diz na sua palavra. Deus ama a todos. Pastor, mas como fica a soberania de Deus? Sim, Paulo falou sobre isso. E não muda nada, mas entenda. Paulo disse assim: pode o vaso, pode o barro reclamar com o oleiro e dizer: por que me fizeste assim? Não, eu não posso reivindicar. Escuta, eu não posso reivindicar nada dele, porque ele é soberano, faz o que quer e não tem satisfação nem para mim nem para você. Isso é soberania. Ele faz o que quer. Ele é todo poderoso, ele é autoexistente. Deus imutável e todo poderoso. Mas uma coisa me chama a atenção nesse Deus lindo e supremo: ele é soberano, faz o que quer, mas ele, pela sua soberania, ele escolheu fazer o ser humano com uma coisa que chamamos de livre-arbítrio, livre poder de decisão. Deus não criou robôs, Deus não criou pessoas que são marionetes, show de lá de cima. Ele maquina essas pessoas e diz: você tem que me amar. Não! Ele te criou com capacidade de amar a Ele, de corresponder ao amor dele. Entretanto, se você decidir não amá-lo, Ele não vai te obrigar. Mas pastor, ele não é soberano. Sim, ele é soberano, mas Ele não quer que você seja uma máquina, um robô de amar. Ele quer que você ame a Ele como correspondência do amor dele. É mentira dizer que Deus me predestinou para amar. Não. Deus me predestinou para viver o melhor dele. Amar a Ele é uma escolha e é também um mandamento. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus. Isso quer dizer que eu posso não amá-lo, mas não é porque eu fui predeterminado a isso. É porque eu fiz uma escolha de não amá-lo. Aleluia. Há quase 30 anos atrás
atrás, eu escolhi amar essa menina jovem aqui. Escolhi amá-la. E ela escolheu me amar. E vamos fazer 27 anos de casamento felizes na presença do Senhor. E continuo amando ela ainda mais. Te amo, meu amor. Te amo. Sabe por quê, irmão? Porque eu escolhi amá-la. Isso é escolha. E o terceiro ponto que eu disse é sobre justiça. A justiça de Deus, ela é estabelecida sobre todos os homens. Deus é justo, reto e fiel. As suas escolhas vai determinar onde você passará a eternidade. Não é acepção, não é a rejeição de Deus, são escolhas. E eu quero, com o tempo que foi me dado, discorrer a palavra de Deus. Quero pontuar aqui 3 personagens que me chamaram e me chamam a atenção. Lógico, esse sermão tem objetivos de mostrar dentro do campo doutrinário do amor, da soberania e da justiça de Deus, que Ele nos deu o poder de livre-arbítrio. É óbvio que esses personagens temos muitas mensagens que podemos extrair da vida desses homens, mas hoje eu quero focar nisso. Por isso não estarei detalhando todos os nuances da vida desses homens, mas aqui apenas quero pontuar aquilo que será como base daquilo que quero vos pregar. Vos disse no texto de João que li, diz que ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Eu confesso que esse texto me fascina. Pensar no Emanuel, no Deus encarnado, no Deus que escolheu vir até o encontro do homem, o Deus que escolheu se limitar, o eterno se tornar em um tempo temporal, o imortal se revestir de mortalidade. O infinito está dentro de um corpo finito. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele veio nos resgatar, nos trazer de volta para o reino eterno, nos levar de volta para Ele. Sim, é por isso que Jesus veio sobre a terra. Mas infelizmente estava no mundo. O mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Primeiro ponto que eu quero ressaltar da palavra é que eu e você, todos nós, recebemos oportunidades. A vida é uma oportunidade. Temos um tempo entre o nosso nascimento e a nossa morte, facultado esse tempo com oportunidades. Como eu reajo a isso, como eu decido diante disso, é que vai determinar, escuta, os milhões, os bilhões e trilhões de anos que eu passarei na eternidade. Mas a oportunidade é para todos. Oportunidade de salvação, oportunidade de conhecer Deus, oportunidade de viver o melhor. E trago como pano de fundo essa oportunidade. Fiz questão de ler o Evangelho de João. Por que razão? Porque a Bíblia diz que Ele estava no mundo. Era a plenitude dos tempos. Jesus, o Emanuel, o Deus encarnado, estava caminhando pela Palestina. E aí nasce a história desses 3 homens. O primeiro, Barrabás. Talvez você já ouviu muito falar sobre Barrabás. Aquele homem pela qual a multidão gritou e bradou pelo nome dele naquela sexta-feira antes do Calvário. Mas eu quero vos dizer, quem é esse homem Barrabás? Alguns nuances da vida dele me chamam a atenção. A Bíblia descreve e diz que ele era um revolucionário. Revolucionário político. Um inconformado com o Império Romano. A Bíblia diz aqui que ele fez uma sedição, ele foi um homicida. Ele fez um motim. E o resultado desse motim, dessa revolução dele, proporcionou morte. É por isso que ele foi condenado. Escuta uma coisa. Barrabás
Barrabás, escuta isso, ele era judeu. Pastor, qual é a importância que isso tem para a mensagem? A importância que tem para te dizer é que ele tinha o sangue daqueles que tinham a promessa. Estava na terra da promessa. Escuta, Jesus já estava na terra quando ele escolheu fazer errado. Ele escolheu tentar libertar o povo dele por intermédio de Deus. Não mandou ele fazer isso. Escuta, Deus não mandou ele formar nenhuma secção. Deus não mandou ele ser Messias. Mas ele escolheu, ele queria libertar seu povo. Entenda uma coisa: as boas intenções não significam nada se você não está fazendo a vontade de Deus. É Deus. Ele era bem intencionado, mas tomou o caminho errado, o caminho do crime. Deus não nos manda cometer um erro para fazer algo que aparentemente é bom. Nada justifica o pecado, nada justifica o erro. Deus não vai premiar aqueles, não. Eu roubei para ajudar os pobres. Eu menti para salvar uma família. Eu menti, eu errei para poder ajudar. Ei, Deus não te manda pecar. Deus não te manda errar. Deus não te manda fazer qualquer outra coisa. Que seja em nome do bem. Barrabás, esse homem, ele foi um criminoso. Ele tinha um propósito que por meio da violência ele queria livrar o seu povo de Roma. Por isso fez amotinamento, fez as suas revoltas, fez aquilo que estava ao seu alcance. Como eu disse, eu tenho 3 personagens, eu não posso gastar muito tempo com esse. Sabe como é que era o nome dele? Como era o nome dele? Barrabás. Mas Barrabás, na verdade, não é o nome em si, é um prefixo. Barrabás, filho de Rabás ou filho de Abas. Sabe o que muitos historiadores dizem sempre de Barrabás? Sabe qual é o primeiro nome desse homem? Jesus. Pastor, isso é heresia? Não, é só segredo dos históricos. Sabe por que quando Pilatos foi identificar Jesus, ele disse: Jesus chamado Cristo, Jesus chamado Nazareno? Por quê? Escuta, eram 2 Jesus que estavam ali, só que um era criminoso e o outro era Messias. Ei, o nome Jesus significa salvação. Aquele homem tinha nome de salvação, mas se tornou perdido. Não importa onde você nasceu, não importa o que você conheça de Bíblia, não importa o que você saiba sobre a vontade de Deus, se você não caminhar pelo caminho da salvação, você será um perdido. Isso é muito sério, amados. Tinha o mesmo nome, mas não tinha a mesma vida. Era judeu, mas não vivia a promessa. Quis fazer as coisas do jeito dele. E tem muitos crentes caminhando dessa forma. Quer viver a vida do seu jeito, da sua maneira, resolver a vida sem saber a vontade de Deus. Deus tinha o seu filho para enviar, para salvar o mundo. Barrabás não precisava se intrometer no caminho de Deus para fazer as coisas do jeito dele. Se você deixar Deus agir na tua vida, Ele vai fazer o que é melhor. Você não precisa fazer do teu jeito, da tua maneira. E este homem, marcado para morrer por causa do seu crime, óbvio. Passou um tempo aprisionado. No dia da sentença dele, eu quero parar com ele por aqui, porque eu tenho mais 2 para falar. Escuta, para finalizar suas palavras. Sexta-feira, pela manhã, sabia ele que ele seria crucificado. Mas houve uma mudança. Alguém chega até a sua sala e diz: Barrabás, você vai embora da casa. Ele diz: como assim? Eu estou marcado para morrer hoje. Sorriso deve ter abrido de um lado a outro, porque ele ia morrer aquele dia e nada poderia adiar a não ser o que ocorreu. As celas foram abertas. Barrabás saiu dali com um indulto de Páscoa, dizendo: tu é livre para fazer o que você quiser da tua vida. Você não vai morrer hoje. Mas por quê?
Porque Roma era bonzinho? Porque o mundo é bonzinho? Não. Escuta. Aquele homem só não morreu aquele dia porque alguém assumiu a cruz dele. Ele não morreu porque alguém falou: eu vou morrer no teu lugar. Glória a Deus. Aquela cruz não ficou vazia. Aquela cruz teve alguém que morreu. Jesus subiu ao Gólgota, assumindo a cruz de Barrabás, assumiu os pregos, assumiu a dor, assumiu a morte e morreu no lugar daquele homem. Escuta isso, aquele homem saiu vivo. Isso chama-se oportunidade. Mas quando você olha para o crivo da história, não há nada que diga que Barrabás mudou de vida. Não há nada que diga que ele procurou os apóstolos. Não há nada que ele procurou Jesus. Não. Ele voltou para a mesma vidinha dele. Escuta, perdeu a grande oportunidade. E eu vos digo algo muito sério aqui como pastor. De nada adianta você ter milagre de Deus. De nada adianta você ser curado. De nada adianta você ver um monte de coisa de Deus acontecer na sua vida. Se você não se converter a Cristo, isso tudo é sem valor. É inócuo, é sem sentido. Porque aquele homem saiu pela porta da frente da prisão. Teve um grande livramento da morte. Mas não aproveitou a oportunidade. Quantas pessoas que têm tido livramentos de Deus. Quantas pessoas que têm sido curadas por Deus. Quantas pessoas que têm experimentado excelências da plenitude dos milagres do Senhor. Mas isso não está mudando a vida delas. Isso não está fazendo diferença. Hoje Deus quer dizer para você: ei, se tu não aproveitar o tempo da tua oportunidade, você chorará eternamente. Aleluia, Jesus. O preço é muito alto. Barrabás perdeu a oportunidade, mesmo quando Deus abriu uma porta para ele. Porta do milagre, porta da salvação, porta da substituição. Ei, eu e você somos como Barrabás. Aquela cruz era nossa, aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Mas ele quebrou os grilhões da condenação eterna. Substituiu a mim e a você. Abriu a porta e diz: ei, se tu quiseres viver a plenitude de vida, eu te ofereço. E ele convida a mim e a você a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele tem uma proposta de vida para mim e para você, que resultará em vida eterna. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Rio que salta para a vida eterna. Eu só preciso escolher, eu só preciso decidir. A Barrabás decidiu não. Provou o milagre, provou o livramento, mas não aproveitou. Caminho agora para meus dois outros personagens. Você não encontra o nome deles na Bíblia, mas a tradição, qualquer livro histórico que você lê da época, vai definir dois nomes. Um, Gestas, o outro, Dimas. Talvez você já ouviu falar mais sobre Dimas, mas hoje eu quero falar sobre Gestas também. Gestas foi aquele criminoso que estava ao lado de Jesus, que estava ali sentenciado, debaixo da mesma sentença. Escuta, eles fizeram o mesmo caminho do Gólgota, porque o condenado tinha que carregar a sua cruz, e ele caminhou para o Gólgota aos trás. Era sexta-feira, marcados para morrer. Foram crucificados. Estavam eles ali, debaixo da mesma condenação. Porém, aquele dia era um dia diferente para todos. Para Israel, para os soldados, porque não era uma execução comum. A própria natureza sentia isso. Pois ao dia, o sol excluiu-se de brilhar. A natureza sentiu o impacto que aquele dia não era um dia normal. Era o dia em que o próprio Deus encarnado estaria morrendo pelo pecado da humanidade. E aqueles dois personagens estavam agora entrando para a história, sem eles ao menos saberem. E aqui quero pontuar alguma coisa diretamente sobre os dois, e depois eu defino algumas coisas pessoais. Escuta, eu vos disse sobre soberania de Deus no início, e eu quero dizer que
os decretos, as determinações de Deus, a predestinação de Deus não te coloca na linha de pecado e não te obriga a você pecar. Deus não colocou em você, Deus não te predestinou para você viver o pecado. O resultado do que você tem hoje são as suas livres escolhas que você escolheu no decorrer da vida. Esses dois homens estão lá na cruz. Esses dois homens estão no Calvário como resultado das suas decisões. Só tinha um ali que estava lá em cima porque o Pai determinou. Esse era Jesus. Consegue entender? Jesus estava ali porque o Pai havia determinado. E porque ele voluntariamente escolheu morrer no meu e no teu lugar. Mas aqueles dois não. Não foi Deus que determinou que eles estivessem naquele Calvário. Foram eles que escolheram. Eles decidiram escolher o mundo do crime. A sociologia define que o homem é produto do meio. O habitat em que você vive vai determinar as suas ações e comportamento. A teologia errada da predestinação fatalista vai dizer que você é resultado daquilo que Deus determinou em séculos passados. Porém, entretanto, a Bíblia deixa bem claro: você decide pecar ou não. É você que escolhe. Deus, ele falou para a nação de Israel: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhei o que vocês vão viver. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então isso é escolha tua. É você que escolhe. Aqueles dois homens chegaram a uma condenação da morte ali na cruz. Foi porque eles escolheram. Eu faço questão de enfatizar essas coisas, porque na mente de muitas pessoas estão impregnadas que tudo que está ocorrendo com ela foi porque Deus determinou que essas coisas acontecessem. Não, quando na verdade o que Deus determinou para você, a excelência do melhor que o amor dele produz. As mazelas da vida são resultados do pecado. Esse mundo está dessa forma porque o homem escolheu pecar. Ah, pastor, mas não foi eu que pequei, foi Adão. Sim, mas é óbvio. Como descendente de Adão, pagamos por um preço por essa predeterminação que ele lá escolheu. Adão escolheu. E nós, como herdeiros, como descendentes de Adão, colhemos um mundo caído. Ah, pastor, mas isso não é justo. Escuta. Não seria justo se Deus não tivesse provido um meio de salvação para mim e para você. Essa terra não é eterna. Ela vai acabar, vai passar, vai terminar. Então o que Deus ele permite que passamos aqui com o nosso viés da fala de Deus, dizendo: ei, você pode chorar, sofrer, enfrentar mazelas aí na terra, mas se tu fores fiel a mim, há um caminho de salvação eterna que eu preparei para cada um de vocês, que é muito melhor do que qualquer coisa nessa terra. Glória a Deus. Deus preparou o melhor. Deus fez o melhor. Mas vamos ao texto bíblico. Lucas capítulo 23. O versículo 38, ele nos diz: um dos criminosos crucificados insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus, ele toma a postura de insultar. Cada criminoso que era crucificado, por cima era colocada a placa com a sua identificação, o seu crime. Por cima da cruz de Jesus estava lá escrito: Jesus, o Nazareno, chamado Rei dos Judeus. Jesus, óbvio, já ouvia falar havia algum tempo ouvido falar de Jesus, e ele estava ali agora ao lado de Jesus. Ele olha para aquele signo, olha para aquele título e diz: se tu és o Cristo, se tu és Rei dos Judeus, vai, desce da cruz, manda-te daqui, salva-te a ti mesmo. Mas tem uma coisa, e é esse ponto que eu quero ressaltar. Qual é o pedido de Jesus? Tira eu daqui. Me tira da morte. Me livra da morte. Me livra dessa dor. Tira essa dor de mim. Eu não quero morrer, Jesus. Se tu és Cristo mesmo, então me tira essa dor.
Me tira desse lugar. Ei, talvez eu estou falando para alguém que está se olhando no espelho. Olhar para gesta, para muitas pessoas, é olhar no espelho. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que quando olham para Deus, insultam Deus dizendo: se tu és Deus, eu não estaria passando por isso. Se tu és Deus, eu não estaria chorando. Se tu és Deus, tu teria me tirado essa dor, essa situação, essa crise, essa dificuldade. Se tu és Deus, por que não curou meu filho? Por que não curou minha filha? Por que não evitou a morte de fulano? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo outro? E insulta Deus. Prova que tu é Deus. Me tira da dificuldade. Só pensa em si mesmo. Gestas é o tipo do homem que queria ser feliz longe da cruz. Ele não queria morrer. Ele não queria pagar pelas consequências do seu erro. Ele acha que Deus tinha que livrar ele, apesar do que ele fez. Quantas pessoas que quando chegam num momento de desgraça da vida, depois que erra e apronta todas e todas, aí diz: ah, Deus não me ama, Deus não é bom. Se ele fosse bom, ele não deixava passar isso. Amados, encontro como pastor muitas pessoas que estão no fundo do poço, mas elas precisam tomar um choque de realidade. Porque algumas pessoas dizem: ah, eu perdi meu casamento, minha mulher foi embora, ou o meu marido foi embora, minha vida destruiu com drogas, com bebidas, com isso, com aquilo outro, e Deus não me ama. Olha o que Deus fez. Ei, querido, tu está com síndrome de gestas. Você está tendo as mesmas reações. Quem colocou ele naquela cruz foram as decisões dele. Não quero te trazer culpa, eu quero te trazer reflexão. Gestas estava ali porque ele tomou decisões erradas, escolheu o mundo errado. Ah, pastor, pera lá, olha o contexto. Roma oprimia, a coisa estava difícil para os judeus, altos impostos eram tributados. Escuta, e por que João Batista não enredou pelo mundo crente? Por que Zacarias era um homem fiel e estava lá servindo a Deus no templo? Por que nós temos aqui Nicodemos, que foi um homem que era mestre da lei, e que Jesus faz ali uma reflexão com ele, conduzindo ele à salvação, mas era um homem que não se envolveu com nada errado? Ei, é escolha, amado. Não é circunstância, não é contexto. Você pode viver onde você viver, mas se você escolher: eu vou fazer a vontade de Deus, há um Deus que te capacita, há um Deus que te dá graça para você não pecar e viver a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Arranjamos desculpa para o pecado, arranjamos desculpa pelos nossos erros, e são as nossas escolhas que estão definindo a nossa vida. Mas para fechar sobre gestos, eu vejo esse homem buscando a Cristo, e é isso de fato. Ele está dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e me salve. Entretanto, escuta isso. Ele não estava disposto a dizer: Jesus, escuta, se tu me tirares daqui, eu vou te seguir, eu vou ser um discípulo teu, eu vou caminhar. Não tem essa proposta. Ele só está dizendo: eu quero, ó Cristo, que o Senhor me tire da cruz, me tire do sofrimento e me prove que tu és Deus. Tem muitos crentes que estão exatamente dessa forma, querendo bênçãos, querendo prosperidade, querendo um monte de coisa de Deus, mas não querem servi-lo, não querem andar com ele, não querem tomar a cruz, não querem se submeter à vontade de Deus, não querem viver para Deus. E o último personagem, Dimas, o outro. Olha o que diz a palavra, versículo 40. Respondendo, porém, o outro. Interessante que em Mateus, quando ele descreve, ele diz assim: que os dois, a princípio, blasfemavam de Jesus. Aconteceu alguma coisa, Davi? Algo ocorreu naquela cruz.
Porque a princípio Gessas e Dimas estavam ali talvez revoltados da vida. E também, não, a Bíblia não define como esse Dimas fazia, mas só diz que os dois amavam. Mas, em um dado momento, a coisa muda. Dimas, ao ouvir a crítica, a zombaria de Gessas, ele diz, repreendendo: tu ainda não temes a Deus estando na mesma condenação? Ei, estava na vida errada, mas sabia quem era Deus. Errou, por isso volta a afirmar, errou porque quis, errou porque escolheu. Ele está dizendo, olha, eu errei, mas eu tenho temor de Deus, cara. Eu tenho disposição para acertar minha vida. Se Deus me der uma chance, se Deus me der uma oportunidade, eu chuto o balde do pecado. É isso aí. E recomeço uma nova vida. Aleluia. Ele está dizendo, eu estou na pior, mas eu tenho temor de Deus porque eu cheguei aqui, porque eu escolhi isso. Olha o que ele diz, está certo, está certo. Nós, olha o que ele diz, na verdade com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Mas este aqui, o do meio, ele não fez mal nenhum. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Começa com mudança de comportamento. Aleluia. Você tem que enxergar Deus como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Para mim, Dimas é o retrato de alguém plenamente convertido que enxergou Jesus, escuta, enxergou a glória de Deus enrustida em um quadro de dor, de miséria humana e conflitos da humanidade. Pastor, como assim? Ele viu um rei, mesmo estando com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Aleluia. Ele viu um rei despido de traje real. Ele viu um rei sobre uma cruz quando deveria estar num trono. Ele viu um rei que estava sendo afrontado quando deveria estar sendo laureado. Aleluia. Ei, o que está à tua volta depende de como você enxerga. Depende de como você olha. O problema está na tua visão. A questão é que você está enxergando as coisas de Deus com a tua visão distorcida. Glória a Deus. É verdade. Aquilo que para Gessas era motivo de escárnio, para Dimas era motivo de reverência, Aleluia. de Glória a Deus. temor, reconhecimento. Deus hoje quer falar conosco. Ei, você precisa mudar a tua postura, a tua visão, a tua maneira de enxergar o Evangelho. Dimas, ele reconhece os erros dele, reconhece que errou. E aí a Bíblia diz que ele também diz que Jesus é inocente. Ele não vê nada em Jesus que o acuse. E ele também não diz que Jesus é culpado se ele morrer ali. Jesus está dizendo, se tu és o Cristo, me tira daqui. Porque se tu és o Cristo mesmo, tu não vai deixar eu morrer. Não é essa a fala de Deus. Dimas não tem essa postura. Ele reconhece a deidade de Jesus, ele reconhece que Jesus tem um reino. Mas aí ele faz assim. Ele faz um pedido. Não para essa vida. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Eu sei, amados, não consigo explicar teologicamente o que ocorreu com Dimas, mas ver essa declaração dele me faz entender. Há um Deus que ministra na nossa alma e no nosso espírito, que nos faz enxergar acima da circunstância, que nos faz enxergar acima da luta, que há algo melhor de Deus para nós. Há algo sublime que o Senhor preparou para mim e para você. Porque Paulo disse que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. É isso que Dimas recebe como revelação. Minhas mãos estão doendo, o meu sangue está escorrendo, eu estou com o meu corpo todo tomado de dor. Mas ele está dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Senhor, não esqueça de mim. Deixa o corpo morrer, deixa o corpo padecer. Mas, Senhor, a minha alma não. A minha alma não. Eu quero pagar pelos erros que cometi na terra. Mas eu
quero uma chance. Me dá uma oportunidade. Lembra-te de mim no teu reino, Senhor. Aleluia. Deus está santo. Glória a Deus. Aleluia. Olha a diferença. A maior expressão de conversão que eu enxergo. Por quê, pastor? Porque o ambiente não era propício para a conversão. Ele tem sacerdotes, os líderes judeus, ele tem os soldados romanos, ele tem uma multidão de gente gritando palavras de ordem contra Jesus, contra o Senhor. E ele, diante da multidão, reconhece e diz para todos: vou parafrasear o que eu entendo que ele disse. Não importa o que vocês digam deste homem, não importa a opinião de vocês e nem a avaliação de vocês. Para mim ele é rei. Vocês podem matá-lo, mas para mim ele é rei, ele tem um reino e eu quero entrar no reino dele. Se vocês não querem, isso é problema de vocês. Se vocês recusarem, isso é coisa com vocês. Mas eu não me envergonho de dizer: ele é rei e eu quero. Se ele me der uma chance, se ele me der uma oportunidade, eu quero entrar no reino dele. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? O mundo tem criticado a palavra de Deus, o mundo tem criticado o evangelho. Ei, amado, se levante e diga: eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio no evangelho. Não importa a opinião do mundo, não importa o que diga sobre o nosso Deus. O nosso Deus é Salvador, ele é rei, ele há de julgar esse mundo. Há um dia predeterminado por Deus que ele sentará no trono, julgará todos os homens, e aqueles que receberam a Jesus entrarão para a vida eterna, mas aqueles que o rejeitaram irão para a condenação e o terror eterno. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, eu não posso me envergonhar de Cristo. Eu preciso levantar a minha voz e dizer: ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ainda que zombem de mim, ainda que critiquem a mim, ainda que digam tudo contrário sobre Deus, Dimas não estava preocupado com a opinião dos outros. Ele estava preocupado com a salvação dele. É porque você fica preocupado com teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia. Com teus amigos vão dizer: ei, o mais importante é a tua salvação. Você não decide pelos outros, você decide só por você. Ei, a opinião dos outros não vai valer naquele dia que você estiver diante de Deus. A opinião das pessoas não vai valer. A crítica, a zombaria das pessoas não vai valer nada. Porque naquele dia, quando você estiver diante do Senhor, vai passar naturalmente, Deus te livre disso, um filme. Um dia eu estive em Évora. Um dia um pastor tomou a palavra. Um dia um pastor me desafiou, me falou que eu faria escolhas se você não decidir corretamente na tua vida. Aquele dia, lá, diante do trono de Deus, vai passar um filme na tua cabeça. E você vai lembrar quantas vezes que Deus falou com você, quantas oportunidades que Deus te deu e que você rejeitou e perdeu. O sofrimento eterno é real. A Bíblia diz que o fogo não se apaga, o verme não morre e o sofrimento é inextinguível. Haverá choro e ranger de dentes. Isso é real. Porém, digo eu, um dos sofrimentos, além do físico, é o sofrimento psicológico. Eu só estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu poderia ter escolhido Deus. Eu poderia ter abrido mão do meu euzinho. Eu poderia ter abrido mão daquele prazerzinho. Eu poderia ter abrido mão daquelas coisinhas. Eu só me perdi porque eu escolhi não viver a cruz de Cristo. Porque eu escolhi não agradar a Deus. Coloque de pé. Aleluia, Jesus. Eu quero orar com você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Não tenho tempo, não vou te chamar aqui à frente, mas eu queria que você aí onde você está refletisse agora em tudo quanto você ouviu. Pode aumentar um pouquinho, o Davi. Deus te ama. Te ama. Te ama. Eu quero terminar dizendo: Ele te ama. Ele quer te abraçar hoje e dizer: chega, meu filho, chega, minha filha.
Se você errou até agora, ei, Ele quer passar o sangue de Jesus sobre você, te lavar, escrever uma nova história e dizer: ei, você pode viver o melhor dessa terra se escolher me obedecer. Você só tem que dizer não para o pecado. Você tem que só dizer não para as escolhas erradas. Talvez hoje você está pagando como consequência de alguns erros que você cometeu. Há um perdão de Deus, há uma misericórdia de Deus estendida sobre a tua vida. E Deus hoje está dizendo: deixa eu mudar a tua vida, deixa eu tocar em você, deixa eu mudar a tua história. Receba o abraço de Deus. O Espírito Santo está aí do teu lado dizendo: ei, eu quero mudar a tua vida. Hoje Deus está falando com você. Chega de indecisão, chega de escolher o caminho errado. Faça como Dimas hoje: Senhor, eu errei, eu sei que é justo que estou errando, Senhor, eu sei que eu estou pagando consequência dos meus erros, mas por favor, não esqueça de mim, lembra-te de mim. Eu quero entrar no teu reino, eu quero a tua salvação. Não importa se vou morrer, não importa se vou sofrer, não importa se a dor não vai parar, não importa se meu sangue vai continuar esvaindo. O que importa é que o Senhor me salve, Deus. O resto é só consequência. O resto já é bênção. Se eu viver mais algumas horas, Dimas só viveu algumas horas depois, mas morreu salvo. É teu Espírito que convence. Transmitir-lhes a tua palavra. Agora lhes peço, Senhor, convença através do teu Espírito. Espírito Santo, fala em cada coração. Espírito Santo, convença cada vida que adentrou as portas desse templo. Senhor, ministra a vida. Senhor, que seja liberado sobre essas pessoas uma palavra de vida, de libertação, de transformação, de mudança, de esperança eterna. Eu profetizo salvação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.